Olá, tudo bem? Durante a pandemia, todas as atividades humanas tiveram que se adequar às novas realidades. Viemos para aplicativos, viemos para celulares, monitores e começamos a criar as nossas possibilidades de interação naquele momento. Se antes isso se tornava apenas adequado a determinadas áreas, a partir daquele momento, todos nós estávamos impelidos a criar para esses aplicativos. Na área do teatro, de um dia para o outro, tivemos que tentar dar as nossas aulas e as nossas criações nas plataformas que nos eram ofertadas. Não foi um trabalho muito fácil, porque, assim como diz Marvin Carlson, o teatro não estava sendo compartilhado fisicamente. Portanto, não era exatamente teatro. Nós compartilhávamos o tempo, mas não o espaço. Se a base que a gente entendia de teatro era exatamente uma atividade compartilhada no mesmo espaço e tempo, anteriormente, agora poderíamos pensar em criar síncrona ou assincronamente as nossas atividades. Pois bem, não tínhamos nenhum recurso, nenhuma forma inicial de pensamento de como fazer isso. E todos nós tivemos que ser criativos e tentar, de uma certa forma, adequar os nossos processos para essas plataformas. Eu criei aqui uma certa bússola para entender o processo de criação de uma oficina de teatro via internet. Ela não é integralmente uma forma metodológica, mas ela é uma ideia, uma criação de como eu consegui realizar durante aquele período as minhas atividades. Foi muito interessante depois do retorno às salas de aula, tanto pelo fato de que voltamos a fazer aquilo que acreditávamos e amávamos muito, mas também pelo fato de que, a partir daquele momento, me parecia, pelo menos, que estávamos criando uma nova forma, uma nova atividade do teatro. Para o ator, agora, haveria a possibilidade também da criação desse e-teatro, dessa forma interacional de teatro via online. Eu não estou aqui para qualificar se é melhor ou pior a forma. E também afirmo, e assim embaixo, assim como Marvin Carlson, de que não é teatro. Não é teatro. Não é teatro, mas é uma forma cênica, sim, possível e realizável. Todos nós criamos, todos nós fizemos e refizemos as nossas atividades e elas estão aí para comprovar de que há formas novas e possíveis de criação. Me parece então que até estamos um pouco atrasados com relação a estes pensamentos. Isso porque, se paramos para pensar agora, estamos tentando falar e regular as atividades via internet, inclusive nos processos éticos, né, das deepfakes e etc, etc. Mas, além disso, agora parece que já enquanto estamos realizando essa conversa, o ChatGPT e as inteligências artificiais já vêm também a criar novas possibilidades de interação. E acho possível que o teatro não passe por isso. Acho extremamente interessante começar a criar um diálogo com essas novas formas e pensar em como, no futuro próximo, poderemos usar das plataformas para a criação de novas formas de teatro, novas formas de interação cênica. Bom, comece planejando a sua oficina. Você precisa ver objetivamente o que você vai fazer, quais são as suas necessidades técnicas e o que você quer realizar junto com os participantes da tua oficina. Tendo isso bem claro, defina qual a melhor plataforma para que você possa fazer e compartilhar a tua oficina. Existem várias. Existe desde Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Instagram, várias opções de possibilidades aí de plataformas que você pode escolher para desenvolver a tua oficina.
esteja bem claro na objetividade do que você quer realizar junto às pessoas, com o que a plataforma te dá. Porque cada plataforma tem sua especialidade, assim como número de participantes, interação entre janelas, quadros brancos, quadros de lembretes, máscaras que são possíveis de serem aplicadas em desenvolvimento junto aos atores daquele momento. Perceba claramente aquilo que você quer realizar. Qual é a forma adequada para atender aquilo que você está pensando em realizar junto ao seu público. Pense sempre que existe um processo de adaptação ao ambiente online. Tá? O importante é ter em mente que o ambiente online é diferente do ambiente presencial. Existem algumas coisas que tem que ficar muito claras para você, como, por exemplo, o tempo de tela. Ninguém aguenta ficar muito tempo ligado a uma tela, pensando e desenvolvendo determinadas atividades. Então, o tempo de tela é muito importante para que você possa observar como chegar ao teu participante, tá? As instruções têm que estar bem claras. Forneça instruções claras e detalhadas sobre as atividades e exercícios da oficina. Certifique-se de que os participantes entendam as expectativas e saibam como realizar as atividades corretamente. Utilize os recursos visuais que a plataforma te dá. Então, observe a plataforma, veja o que ela já te dá de antemão e utilize desses recursos visuais. É bem interessante você poder fazer alguns testes anteriormente para que você tenha absoluta certeza de como realizar essas interações a partir dessas práticas, né? Faça feedbacks constantes. Então, toda vez que você observar alguma coisa que o teu participante está desenvolvendo, que seja interessante, fale sobre aquilo e tente linkar junto com aquilo que você está buscando desenvolver naquela oficina, naquele dia, tá? Tem uma variedade de recursos também. Use vídeos, imagens, apresentações de slides, áudios, para tornar mais dinâmico e mais interessante esse tempo compartilhado aqui nas telas. Lembre-se sempre, existe uma atividade que é síncrona, que você vai desenvolver junto, no mesmo período que os seus participantes, e existem algumas atividades que você grava anteriormente, que são assíncronas. Então, para essas atividades assíncronas, tenha preparado os vídeos e as formas e os áudios que você acha que são interessantes para tornar mais dinâmico o tempo de tela aqui, tá? As avaliações e os feedbacks são sempre muito importantes, tá? Para que o participante saiba exatamente o que ele está realizando, para onde ele está chegando e se está conseguindo chegar em alguma forma naquele momento, tá? As avaliações formativas sempre são muito positivas. Realize avaliações formativas como exercícios práticos, quizzes e discussões no grupo. Isso permite que você avalie o nível de compreensão e comprometimento do participante junto com a tua oficina, tá? Faça também alguns feedbacks individuais, de repente, não no momento da oficina, mas no momento posterior, via WhatsApp ou via e-mail, que seja, mas avalie individualmente. Bom, também realize avaliações somativas. Ao final das oficinas, sempre faça uma avaliação do progresso dos participantes dentro da tua proposta, para que eles tenham um entendimento gradativo de cada um dos encontros que você vai realizar. E aí eles consigam ver o desenvolvimento deles pela tua proposta, tá? Também é importante, antes da gente falar sobre alguns exercícios, pensar sobre algumas considerações éticas relacionadas ao ambiente virtual. Ao realizar uma oficina teatral online, as questões éticas como a privacidade dos participantes e o uso adequado de recursos protegidos por direitos autorais tem que estar muito claro, tá? Certifique-se de obter o consentimento de todos os participantes para a gravação, se você for desenvolver uma gravação a respeito
da tua oficina, tá? Ou o uso de imagem das performances e dos materiais desenvolvidos e utilizados durante o encontro. Mesmo quando você vai utilizar, de repente, alguma música como uma base de criação para os alunos, certifique-se dos direitos autorais relativos a ele, porque na internet, além de tudo, tudo fica muito exposto, tudo fica muito relacionado, tudo fica muito aberto. Então todo mundo consegue observar e ver a todo momento. Então tenha clareza a respeito das questões éticas desenvolvidas e pensadas para o ambiente online também. Tá? Mesmo quando você vai utilizar uma foto, de repente uma performance que você fez, mas que tem algum outro participante, algum outro ator que esteja junto com você, certifique-se de que ele lhe dê o direito de uso de imagem para que você possa utilizar naquele momento da oficina, tá bom? Isso é importante porque muitas vezes a gente está falando aqui, por exemplo, fazendo a nossa oficina e de repente alguns prints ou alguns links começam a ser realizados durante a oficina. Então, esses prints eles podem ser passados para frente. Então, é sempre importante que fique tudo muito, muito claro, tá? A partir disso, tendo clareza sobre teu objetivo, então a realização da tua oficina, o que você quer desenvolver com ela. E na segunda questão, a escolha da plataforma, a observação de como cada uma das plataformas pode ou não auxiliar no teu desenvolvimento. Bom, vamos para alguns exercícios práticos. Assim como numa oficina de teatro, comece com alongamentos e trabalhos físicos e vocais. Se atente ao fato de que o participante não está presente junto a você. Então a sua atenção tem que estar muito redobrada ao fato de que com qualquer tipo de consigna errônea ou com qualquer tipo de possibilidade de entendimento errado do teu processo, o participante pode fatalmente se acidentar. Então, fique muito atento para que a gente possa fazer mais lentamente e, ao mesmo tempo, que a sua observação seja em cada um dos participantes. No meu caso, eu fiz com múltiplas plataformas, múltiplos visores, e eu gravei anteriormente os exercícios de alongamento, passei os exercícios, depois eu fiquei com o vídeo, passando novamente pela segunda vez, enquanto eu observava cada um dos participantes, o que eles estavam fazendo naquele momento. É muito importante essa atenção, porque num caso de se acidentar, você não estará lá presente, você não tem como, de alguma forma, socorrer aquela pessoa naquele momento. Então, a sua atenção tem que estar muito redobrada a isso. Os exercícios vocais, eles podem seguir normalmente, só que sempre pense que há um delay entre as diversas plataformas. Então, o que eu falo aqui presencialmente demora um certo tempo até que determinada pessoa escute do outro lado. Então, também é bem interessante fazer individualmente. Eu fiz de forma individual os exercícios de aquecimento vocal e os exercícios práticos de respiração eu fiz coletivamente síncrono. Então, fiz ao mesmo tempo. Então, as respirações eu fazia conjuntamente, os exercícios de alongamento eu gravei um vídeo anterior e fiquei atento a cada um dos participantes para que eles pudessem ver 2 vezes o vídeo e, ao mesmo tempo, olhar para cada um deles como eles estavam desenvolvendo aquele momento, tá? Isso é extremamente importante também. O jogo das diferentes emoções. Você deve pedir para que todos os participantes pensem também em um único personagem. Então todos eles devem pensar em uma única pessoa, mais uma vez usando de objetos muito simples e cotidianos que estejam à mão do participante. Depois você conduz através de alguns instrumentais, como por exemplo música, vídeos, áudios, de efeitos. Você vai criando uma atmosfera onde este personagem deve transitar. Então, sei lá,
De repente estamos falando de um personagem que está em casa e que tem um conflito de, sei lá, um amor não correspondido, alguma coisa assim. E de repente você pode começar a desenvolver esse personagem através, sei lá, do som da chuva, e aí você pede para que um participante comece a falar a partir das instruções e dos estímulos dados nesse contato do personagem com a chuva. Também alguns dos estímulos podem ser mais textuais, então você pode também utilizar alguns textos, algumas poesias, alguns textos gramáticos mesmo, para colocar na boca dessa pessoa no momento em que ela está atuando. Então ela vai fazendo as ações, e enquanto isso você vai dando os estímulos através desses textos ou dessas poesias. Quanto mais você conseguir colocar estímulos visuais, auditivos, quanto mais os participantes vão interagindo com esses estímulos e criando as emoções do personagem. Mais do que ele dialogar ou falar alguma coisa, ele precisa mostrar as emoções no seu corpo através desses estímulos dados por você. Esteja bem claro de quais são os estímulos que você quer desenvolver para que você saiba até onde conduzir o atuante. Jogo das cenas congeladas. Peça para que todos os participantes criem um único personagem a partir de uma orientação sua. Pense sempre em ter na criação objetos muito simples e muito fáceis, acessíveis a qualquer pessoa dentro de casa, tá? Então, utilize de lençóis, toalhas ou qualquer uma dessas coisas que sejam objetos de uso cotidiano das pessoas, tá? E aí, pense num personagem, peça para que todos eles desliguem as câmeras, e aí cada um dos participantes vai começar uma cena com esse personagem, desenvolver essa cena e parar, congelar. O participante número 2 vai continuar exatamente no momento em que o primeiro tiver parado. Então ele vai desenvolver o personagem na continuidade do que foi apresentado anteriormente pelo primeiro participante. E assim sucessivamente até o final da história. Todos têm que pensar que é uma única personagem, em que essa personagem tem que ter um conflito que deve ser desenvolvido com começo, meio e fim. Há uma possibilidade também de uma adequação desse jogo para os cenários mesmo em que são apresentados. Então, se de repente você tiver com participantes que estão com telefones e coisas fáceis de repente acessar e mudar de lugar, você pode pedir, inclusive, para que todos eles desenvolvam num determinado espaço da casa deles. Então, sei lá, a gente pode fazer um personagem que esteja no banheiro, por exemplo, ou um personagem que se desenvolve inteiramente numa cozinha. Então, começo, meio e fim tem que ser desenvolvido em um local. Essa é uma adequação do Cena Congelada, que também dá em boas performances e em bom desenvolvimento criativo, porque coloca ativamente cada um dos participantes para pensar um conflito de um personagem que tem que ser resolvido durante a realização da cena. Esse tipo de performance faz com que o si mágico, com que a crença do ator no que ele está se desenvolvendo naquele momento seja permanente, mesmo com ele estando em sua casa. Então, ele desenvolve na cozinha, na sala, no banheiro, em qualquer espaço da casa dele, um conflito para um personagem que deve culminar numa história única. O jogo das diferentes emoções. Você deve pedir para que todos os participantes pensem também em um único personagem. Então todos eles devem pensar em uma única pessoa, mais uma vez usando de objetos muito simples e cotidianos que estejam à mão do participante. Depois você conduz através de alguns instrumentais, como por exemplo música, vídeos, áudios, de efeitos. Você vai criando uma atmosfera onde este personagem deve transitar. Então, sei lá,
De repente estamos falando de um personagem que está em casa e que tem um conflito de, sei lá, um amor não correspondido, alguma coisa assim. E de repente você pode começar a desenvolver esse personagem através, sei lá, do som da chuva, e aí você pede para que um participante comece a falar a partir das instruções e dos estímulos dados nesse contato do personagem com a chuva. Também alguns dos estímulos podem ser mais textuais, então você pode também utilizar alguns textos, algumas poesias, alguns textos dramáticos mesmo, para colocar na boca dessa pessoa no momento em que ela está atuando. Então ela vai fazendo as ações, e enquanto isso você vai dando os estímulos através desses textos ou dessas poesias. Quanto mais você conseguir colocar estímulos visuais, auditivos, quanto mais os participantes vão interagindo com esses estímulos e criando as emoções do personagem. Mais do que ele dialogar ou falar alguma coisa, ele precisa mostrar as emoções no seu corpo através desses estímulos dados por você. Esteja bem claro de quais são os estímulos que você quer desenvolver para que você saiba até onde conduzir o atuante. O compartilhamento dos resultados da oficina. É muito importante pensar que, diferente de um teatro, quando a gente abre uma plataforma, que seja o YouTube, que seja o Google Meet, o Zoom, etc., para apresentar um vídeo, esse vídeo ele pode circular por diversos ambientes, às vezes ambientes positivos e bem interessantes, porque promovem a reflexão e o diálogo, em outros momentos não positivos. Então, acho sempre importante que os links sejam fechados àquele grupo ou aos convidados daquele grupo, e que a gente consiga promover uma interação apenas em determinados momentos das apresentações. Porque, caso contrário, muitas vezes a gente acaba assistindo um vídeo, sei lá, de uma performance no YouTube, sendo feita de forma síncrona, e muitos comentários subindo, faz com que a gente não preste mais atenção na performance em si, mas sim na lista de comentários, né? E aí, comentários que às vezes envolvem questões éticas muito profundas que não deveriam estar presentes naquele espaço, naquele momento. Então, ache o momento exato que você quer que o público possa interagir com as formas realizadas, com as formas apresentadas pelos seus atores ou performances. Porque quanto mais você promover a interação do público junto à performance apresentada, mais interessante vai ser para o público. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais eles tiverem a possibilidade, né, de desenvolver, o performance tiver a possibilidade de desenvolver a sua atuação de forma íntegra, sem interrupções, melhor. Porque já uma forma pensada, né, para um compartilhamento em grande escala, em larga escala. E muitas vezes isso pode gerar prints, pode gerar gravações, links, etc, etc, que são compartilhados em deep webs e em outros lugares assim. Então pense exatamente como você quer compartilhar isso, como você acha que é importante para a tua oficina, para a tua realização, que chegue até o público. É extremamente importante que o público esteja junto no teu pensamento, que ele consiga ver os resultados da tua oficina, mas pense qual o momento, pense se esse momento ele é integral ou não, ou se você vai permitir apenas determinados momentos de interação. Assim você protege também o material cênico realizado pelos atores ou pelos performers, mas também pensa no compartilhamento síncrono junto ao público. Por fim, acho importante pensar que a relação entre o teatro e a internet veio para ficar.
Se o que a gente realiza aqui de forma síncrona não é teatro, e eu tenho absoluta certeza de que não, é uma nova modalidade de atuação, uma forma diferente que talvez possa facilitar determinadas produções, possa fazer com que algumas ideias de alguns artistas possam se desenvolver no mínimo, né, dentro da sua própria casa, usando materiais muito simples, mas que também tenham a potência e a força de representação, né, do teatro. Então, mas de uma forma diferente, de uma forma que não é exatamente como a gente antes conhecia, mas de uma forma que hoje possibilita novas interações. Eu acho, inclusive, que o futuro apresenta, por exemplo, as inteligências artificiais como novas formas de desenvolvimento e criação para o ator. A gente está falando aí, por exemplo, de atores criados pela inteligência artificial, ambientes criados em inteligência artificial, cenários, histórias e todas essas questões colocadas na nossa frente pode assustar, pode nos deixar meio atônitos de como a gente vai conseguir chegar a dialogar com o teatro que a gente conhece, né? Com a forma teatral que a gente já está habituado a fazer. Mas eu acho que é um novo caminho, é somente uma nova seara a ser descoberta, a ser feita. Se a gente vai precisar pensar e desenvolver os prompts para as inteligências artificiais responderem às formas que a gente está pensando para as nossas criatividades, isso talvez o tempo dirá. Mas hoje, se a gente já tem a possibilidade de internet de alta velocidade, por exemplo, a gente já tem como compartilhar o nosso trabalho com muita gente. A gente consegue hoje atingir um público numeroso, imenso, através da internet, com performances cada vez mais artesanais, porque eu vejo que a melhor forma de realização das performances teatrais no ambiente virtual são aquelas que não tentam imitar o teatro, que não tentam desenvolver a grandiosidade estética de uma peça apresentada ao vivo, mas sim que pensam no artesão mesmo, pensam no que tem à mão, no mínimo, no pequeno, que consegue fazer e desenvolver uma ideia a partir de pequenos feitos, pequenas ações realizadas dentro de casa. Isso me chama muita atenção. Isso me parece, talvez, citando um pouco o Walt Whitman, um teatro elétrico, uma forma nova e potente, talvez, de realização cênica para todos nós, para o século XXI. Obrigado.